Meus amiguinhos, você aí que é apaixonado por música, tem aquele show especial na memória que foi marcado por uma grande performance do seu ídolo? A lista é grande, na verdade. É grande. No entanto, existem algumas apresentações que ultrapassam os limites da própria arte, se transformando em fenômenos culturais e chega até a alterar os rumos da política global. Então, meus amigos, já acende a lanterna no celular, porque a gente vai falar dos shows mais importantes da história. Quero dizer uma coisa, você que gosta de filmar show, cara, não é legal ficar filmando show, porque eu também nunca vi as pessoas assistindo esses shows. Cara, deixa eu falar que eu assisti ontem. A gente começa falando do festival de Woodstock, né? Que muito mais do que um show musical, também se tornou um marco sociocultural do século XX. Realizado em 69, numa fazenda na cidade de Bethel, no estado de Nova York, o evento reuniu cerca de 500 mil pessoas num clima de paz, amor, lama, drogas, sexo. Cara, tanta história, tantos filmes já contaram a história do Woodstock e por várias vieses. Diferentes, que esse é um dos shows aí, vamos dizer assim, mais registrados, histórias, né, de todos os shows, eu acho. E acho que uma das coisas que mais impressionou também foi a quantidade de gente, 500 mil pessoas naquela época para a estrutura até que se hoje existia. É um absurdo. Durante os 3 dias de apresentações, teve sexo, teve drogas de todos os tipos e teve o som de alguns dos maiores nomes do rock, como Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix, e a lista foi longe. Woodstock virar realidade, galera, foi necessário aí muito jogo de cintura por parte dos organizadores, já que os moradores não queriam receber o show na cidade. Então é muito louco, porque tem filmes que mostram, né, justamente a visão dos moradores. É, porque imagina, né, você tem lá uma fazendinha, de repente vem 500 mil pessoas. Não, é absurdo. E 500 mil pessoas jovens e loucas, drogadas, querendo transar e ouvir música. Época que era loucura pura. É verdade. Apesar da pressão dos conservadores, o evento aconteceu levantando reflexões e críticas sobre a guerra do Vietnã e a sociedade norte-americana, encapsulando a essência da era hippie, que era muito contestadora e estava bem conectada às questões políticas. Exatamente, não era um movimentinho dos maconheiros aí da faculdade. Os hippies eram a contra... os hippies eram a contracultura, galera. Eram o rock and roll, eles eram tudo. Woodstock também deixou um legado impressionante, mostrando como a música podia unir as pessoas e encarar, né, o sistema, contra o sistema, de frente. Não sei se aquilo lá foi encarar o sistema, ficou todo mundo peladão drogado, mas naquela época... Mas acho que de certa maneira é, porque só você fazer arte e contestar, tipo, a gente não quer ir pra guerra, todas essas pautas que eles estavam levantando, a questão do amor, a questão... Nossa, o mundo mudou muito, imagina o que era os anos 50, né, uma mulher nos anos 50 e uma mulher nos anos 70, né, caramba, mudou muito. Além disso, a empreitada também serviu como inspiração para o surgimento de praticamente todos os mega festivais que vieram subsequentemente. É tipo Woodstock esse festival. Então, virou a ref. Ele virou a ref, ele marcou a referência. Se o Woodstock é o pai dos festivais modernos, galera, o Monterey International Pop de 67 pode ser considerado o avô. Afinal, ele funcionou como um esquenta do movimento hippie. O evento aconteceu durante 3 dias na Califórnia, sendo lembrado por proporcionar as primeiras grandes apresentações de Jimi Hendrix, The Who, Ravi Shankar e muitos outros artistas incríveis que subiram ao público. Também já foi lá, né, galera, que Janis Joplin teve uma das suas performances mais iradas, elogiadas, e o Otis Redding levou uma inédita mensagem do orgulho negro para uma audiência de maioria branca. We all love each other, don't we? Am I right? Para muitos especialistas, o encontro simboliza o início da era hippie, inclusive foi responsável por trazer assuntos políticos à tona, como, por exemplo, a luta pelas liberdades civis. Ele ainda foi o primeiro evento de alto nível a misturar artistas regionais dos Estados Unidos e do Reino Unido também, né? Servindo aí como trampolim para o sucesso global de vários deles, como, por exemplo, o The Who.
Outro destaque fica para o inovador sistema de som projetado pelo engenheiro Abe Jacob, que consistia em criar mais entradas no mixer e virou um modelo da indústria. Por isso, galera, o Monty Ray teve uma importância gigante pro mundo da música, estabelecendo a base aí para futuros festivais, incluindo o próprio Woodstock, que usou também a mesma tecnologia. Imagina, a galera olhou aquele festival e falou, fazer igual, Dá pra muito fazer maior, ganhando muito mais dinheiro. Dos Noia. Vamos fazer um 10 vezes mais pessoas. Here are the Beatles. Outro divisor de águas dessa mesma década se deu no show dos Beatles no Shea Stadium de Nova York em agosto de 1965. Embora o grupo já tivesse tocado em estádios, foi nos Estados Unidos que os caras entraram pra história, arrastando mais de 50 mil pessoas, um recorde de público até então. Eu lembro do John Lennon tocando com o cotovelo, porque a gente tá falando da caixa de som. Nessa época, a caixa de som não era boa o suficiente pro tamanho do estádio, e eu lembro de relatos de documentários que os seguranças falam que não se ouvia nada, a não ser os gritos. Eles não conseguiam ouvir os próprios instrumentos. O impacto estrondoso dessa performance evidenciou a força da música pop e serviu como porta de entrada para a invasão britânica nas paradas norte-americanas. O episódio também registrou a ascensão dos grandes shows em arenas esportivas, comprovando que eventos desse tipo podem ser, lucrativos. Cara, foi o começo. Se hoje o Allianz Parque, Morumbi, enche com shows, isso aí foi o começo das pessoas pensarem em se juntar tanta gente pra assistir um artista ao mesmo tempo. Dá uma bela de uma grana. Inclusive. O conceito, ele consolidou ainda mais os Beatles como uma febre mundial. É louco porque a carreira dos Beatles, né, da Beatlemania, também tá ligada com a criação desses eventos de grande porte, né? E como isso influenciou outras bandas que passaram, de repente, a contar com apresentações ao vivo. Eles nem pensavam nisso. Imagina, gente, que virada de chave que rolou. Surreal. Agora a gente vai falar de um festival que é pouco conhecido, mas que ele tem uma história muito legal, tá ligado, pessoal? Que é o Harlem Culture Festival, que rolou em 69 lá em Nova York, de grátis. Nossa. E esse festival foi um marco na cultura afro-americana. Tem até um documentário muito legal. Nesse festival tiveram apresentações de feras, tipo Nina Simone, gente, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone. Mano, olha esse line-up, foi uma celebração da música negra e da cultura num momento super importante do movimento pelos direitos civis. E o mais louco, galera, é que esse festival não teve a mesma fama que o Woodstock, nem assim um milésimo da fama. Mas o impacto dele foi enorme e mostrou aí a força da diversidade da cultura negra. Tem até um documentário muito legal chamado Summer of Soul, que conta essa história toda. Esse festival é um exemplo perfeito de como a música pode ser uma forma poderosa de expressão e de afirmação da identidade cultural. Ela representa muito bem a luta e a arte negra. Voltando a falar dos Beatles, meus amigos, mesmo longe da banda, o George Harrison usou a sua influência e talento musical para organizar um dos primeiros shows beneficentes da história. Muito legal. Gente, Jorginho maravilhoso, Jorginho, né? maravilha. Oh, meu Deus. O concerto para Bangladesh rolou em agosto de 71 e tinha o objetivo de arrecadar fundos para os refugiados do Paquistão Oriental. Na época, o governo do país asiático cometeu um genocídio contra o povo bengali, o que resultou aí no violento conflito armado e na independência da região. E ao lado do seu amigo Ravi Shankar, o ex-Beatle tentou chamar a atenção do público para a grave situação que estava rolando no Oriente, através desse show que foi feito com grandes estrelas e que meio que marcou, né, essa coisa de juntar um monte de estrelas para fazer um show beneficente. Um show beneficente, acho que foi meio que o marco, a referência disso. Inicialmente, o Harrison ficou receoso, galera, em não obter a liberação dos colegas junto às gravadoras, mas o motivo nobre falou mais alto e tudo deu certo. E com isso, o nosso querido guitarrista, Eterno Beatle, conseguiu um timaço de lendas, gente, tipo Bob Dylan, Eric Clapton, o ex-parceiro dele, Ringo Starr, uma galera se juntou.
Segundo o cantor, a venda de ingressos e discos e documentários arrecadaram cerca de 450 milhões... 45. Desculpa, 46... mas na época era como se fosse... hoje eu tava falando já atualizado. 45 milhões de dólares até 1990, extrapolando a meta inicial de 25 mil. Nossa, arrasou. Já a historiadora Farida Mahid ainda aponta que o espetáculo inspirou voluntários a oferecer ajuda, bem como obter doações privadas para Bangladesh. Ou seja, não dá para calcular efetivamente o impacto financeiro, né, o valor que foi realmente... Né? É o Criança Esperança deles, pode crer. Chegou o momento, então, Mari. Chegou o momento. É, porque ele é o pai dos eventos de hoje mesmo. Ele é o pai dos... Esse é o grande. É o mais comercial, o mais marketing, que todo mundo lembra. É um dos eventos influenciados aí pelo concerto para Bangladesh. Estamos falando de Live Aid, que rolou em 13 de julho de 1985. Esse acontecimento ele foi importante, Mari, para a indústria do audiovisual, né? No caso, a televisão, porque tinha a ver com a tecnologia que começou a possibilitar de você fazer um show e poder distribuir para o mundo inteiro. Aquilo era algo muito novo, antes da internet ainda. Esse acontecimento ele merecia um lugar na lista só pelo seu line-up, né? Que já é um absurdo, que uniu tipo Queen, o David Bowie, o Elton John, o Bob Dylan, o Led Zeppelin, a Madonna, o U2 e o Ventania, velho. Gente! Não, o Ventania é brincadeira. Ah, tá. Só que além da qualidade musical, a empreitada se destacou por ser um dos shows beneficentes mais bem-sucedidos da história. Eles arrecadaram aproximadamente 127 milhões de dólares, galera. O que hoje seria trilhões e trilhões e trilhões. A ideia para esse super encontro surgiu da cabeça da dupla do Bob Geldof e do Middle Uri, e tudo começou após eles assistirem uma matéria na TV britânica sobre a fome na Etiópia. Pois é, eles ficaram super tocados pela situação e decidiram compor o single Do They Know It's Christmas? Será que eles sabem que é Natal? Que foi cantado por vários astros, teve o lucro revertido para causas humanitárias na África. A faixa bombou, galera. Teve ótimos resultados e eles perceberam a oportunidade de captar ainda mais grana, levando todos esses popstars no palco num grande festival. Pois é, os produtores arquitetaram um projeto faraônico, repleto de estrelas, e ocorreu simultaneamente no estádio de Wembley, na Inglaterra, e na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. A empreitada de Geldof e Yuri também ficou eternizada ao operar uma das maiores transmissões globais ao vivo, como eu falei, alcançando 1,9 bilhões de pessoas em mais de 150 países. Surreal. Tipo, muito da hora, né? E não parou por aí, porque no mesmo dia, outros shows inspirados pelo Live Aid oficial aconteceram em diversas partes do mundo aí, como Japão, Alemanha Ocidental, União Soviética, Austrália. Todo mundo falou, pode crer, vamos se juntar a eles. Puta ideia. We are the children. Esse vai vir depois. Graças ao evento, 13 de julho virou o Dia Mundial do Rock aqui no Brasil, como uma forma de relembrar essa data inesquecível para a história da música. Tenho certeza que você não sabia disso. Muito lindo. Parabéns. O ano de 1985 foi de profundas transformações aqui no Brasil, como as manifestações pelas diretas já e a redemocratização após o período militar. E um dos marcos dessa nova democracia, meus amigos, veio por meio da música, mais precisamente através do Rock in Rio, que estreou em janeiro. Você imagina o que é? No meio desse caos. Um período onde a censura tinha acabado e de repente a gente tinha o nosso rock and roll aqui brasileiro. Nossa, até aquele momento o nosso país não fazia parte do circuito internacional de turnês. Então a gente dava pra contar nos dedos os artistas gringos renomados que vinham aqui pro Brasil tocar pra gente. Era tipo, mano, um advento que nem um Comentas. No livro, né, sobre a história do Rock in Rio, ele conta que os artistas tinham medo de vir pro Brasil pela estrutura que o Brasil tinha, por o Brasil já ter dado algumas mancadas, então ele ser conhecido aí como um lugar onde as pessoas não pagavam. Então os artistas, eles tinham medo de vir pra esse país aqui fazer show. Foi aí que o publicitário Roberto Medina percebeu uma oportunidade e resolveu investir uma bolada milionária para montar um mega festival em terras brasileiras. Falou, tô vendo uma oportunidade financeira. Que louco, né? Mas a aposta parecia uma completa loucura, afinal o povo vivia uma crise financeira, o rock era visto de uma forma
ainda marginalizada, e os gringos talvez nem fossem topar vir pra cá. Ou seja, foi ousadia. Sim, o Medina conta que no livro, né, que eles foram pra gringa e ouviram não de todo mundo. Tipo, puta, foi super difícil fazer isso acontecer. Nenhuma banda aceitou. Não é possível. Claro que não vai acontecer isso no Brasil. Que querer muito, né? E ele queria. Ele queria. Só que o evento, o que aconteceu? Hitou, né, gente? E hitou de uma forma absurda. 1,3 milhão de... Milhão porque é 1,3 milhão de pessoas em 11 dias de shows. Bom, aí nunca mais tiveram desconfiança, né? Garantiu, exatamente. Marcou Um trabalho do Medina, ele foi Show. responsável por isso. O line-up também é digno de aplausos, afinal conseguiu reunir a nata da MPB, de Gilberto Gil a Ney Matogrosso, com estrelas internacionais como Iron Maiden, AC/DC e o Ozzy. O Ozzy com... Ele reuniu o Ozzy Osbourne com AC/DC, com o Ney Matogrosso. Nossa, que delícia. Eu queria muito estar... Não, sabe o que eu queria? Eu queria chegar logo na hora que a galera vai pôr o óculos e tá dentro desse Rock in Rio number one. Vale citar algumas performances históricas aí. Acho que o Queen tocando Love of My Life, Barão Vermelho, que ainda tinha o Cazuza, né? E tudo isso no mesmo dia da eleição. Tô criando nervos pra presidente, hein? Ó, que dia! Que dia, Brasil! Aqui é a ponte que o sucesso do projeto se deu à urgência dos fãs que não acreditavam na possibilidade do evento daquele tamanho rolar novamente aqui. Você imagina, galera? Gente, é isso. É um cometa, faz uma vez, não vai passar de novo. A ditadura militar, ela não se importava com a cultura. Vocês já, né, estão ligados como é que é. Não se importava com cultura. E depois, quando cai o regime militar e a gente tem um festival desse, a gente começa a ver que, nossa, como é da hora, né? Como é da hora. Mas no final das contas, o Rock in Rio ele se consolidou aí como um dos principais festivais do mundo, recebendo edições até em outros países. Tipo, como assim, Rock in Rio Lisboa? Rock Eu nunca in Rio entendi Lisboa. isso. Não é Rock in Lisboa? Agora, a gente vai falar do Nelson Mandela, Seventh Birth Tribute, que aconteceu em 88 na Inglaterra, celebrando e exigindo a liberdade do líder sul-africano. Foi um festival de protesto para liberarem o Mandela. We salute you, Nelson Mandela, and we want to see you and your fellow political prisoners free. Contextualizando, em boa parte do século XX, a África do Sul passou pelo regime apartheid, no qual o direito dos povos negros foi cerceado pela minoria branca no poder. E um dos principais opositores dessa política racista era o Nelson Mandela, que foi preso injustamente ainda em 1960 por lutar contra essa descriminalização. O mais revoltante é que esse problema era praticamente ignorado pela comunidade mundial, até que alguns poucos artistas passaram a protestar sobre o sistema e chamaram a atenção da galera, e aí sim, o povo falou: pode crer, hein? Tá rolando um negócio ali na África, hein? A comunidade mundial tava, né, dando uma migué. Um dos primeiros marcos dessa mudança veio pela faixa Free Nelson Mandela, da banda The Specials, a.k.a. que denunciava a injustiça sofrida pelo Mandiba e os negros sul-africanos. A canção fez um certo barulho, levando o empresário Tony Hollingsworth a entrar em contato com o compositor Jerry Dammers, a fim de financiar um show anti-apartheid. Pro concerto se tornar realidade, só tinha uma condição, galera. O Dammers precisava arrumar um artista de impacto para liderar o line-up. E cerca de um ano depois, o britânico recebeu uma carta do grupo Simple Minds, confirmando a participação no evento, contanto que outra estrela também estivesse no elenco. E o termo proposto pela banda foi cumprido com louvor, afinal a produção fechou com outros grandes nomes da época, como George Michael, Apenas. Whitney Houston Apenas. e Bee Gees. Apenas. Imagina que festivalzinho. Nossa, eu queria muito estar nesse evento. E então, no dia do aniversário de 70 anos do Mandela, o espetáculo rolou no estádio de Wembley, arrastando uma multidão e atingindo uma mega audiência televisiva de 600 milhões de pessoas. Sucesso! As apresentações culminaram num forte efeito cascata, aumentando a pressão pública e política sobre a libertação dos presos e o banimento do apartheid. E a história teve um final feliz, já que o Nelson saiu da cadeia em 91 e, mais ou menos uns 3 anos depois, chegou à presidência da África do Sul, derrubando de vez o regime segregador. Quem diria que um monte de roqueiros cabeludos inconsequentes tiveram uma importante contribuição pro fim da Guerra Fria, meus amigos? Será?
tá? Pode parecer zoeira, mas essa afirmação tem um fundo de verdade. Afinal, várias bandas de hard rock e metal tocaram no Festival da Paz de Moscou de 89, bem na época da Cortina de Ferro. Todo mundo que prestou atenção nas aulas de história e de geografia deve saber que a segunda metade do século XX ficou marcada pela tensão entre os Estados Unidos e o bloco socialista, tal da Guerra Fria. A comunidade global morria de medo da Guerra Fria estourar e as duas potências chegarem às vias de fato. Porém, aos poucos, o lado oriental foi perdendo a força. Na tentativa de dar um fôlego extra, o governo soviético criou uma série de medidas, incluindo a Glasnost, que dava maior liberdade ao povo e reabria as portas do país para a cultura do Ocidente. Daí o produtor russo Stas Namin resolveu testar a nova política e, junto do empresário norte-americano Doug McGhee, criou um festival de música bem no coração de Moscou. Olha isso! Boa. A dupla montou um line-up com os maiores nomes do rock pesado, como Motley Crue, Skid Row, Bon Jovi, Scorpions, o lendário Ozzy Osbourne. Estava em todas, hein? Só que aí, você acha o quê? Você acha que foi fácil convencer os astros yankees a chegarem lá e pisar no solo russo? Não, eles tinham ideias completamente distorcidas daquele país, gente. Você imagina, só tem vodka, frio, nossa, gente doida. Comunistas. Eles comem criancinhas. Mas a realidade, galera, é completamente diferente, já que as bandas tinham um fandom gigantesco por lá. E assim, os 2 dias de evento alcançaram resultados espetaculares. Além de proporcionar a reaproximação entre os dois blocos, os concertos tinham como objetivo também arrecadar grana para ajudar pessoas viciadas em drogas e álcool, sabia disso? E ao mesmo tempo que serviu aí como uma reabertura, o festival também assinalou a derrocada da União Soviética, que foi se dissolvendo até chegar ao seu fim em dezembro de 91. Graças ao festival. Isso. A União Soviética acabou, mas nós estamos ainda aí. I believe in communism. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Pipocando também é história, né, Mari? Eu adoro as aulas de história do Pipocando. Aliás, você gostava da aula de história? Você ia bem nessa matéria? Adorava. Eu gostava de anotar com cores bem coloridas pra me ajudar a prestar atenção, porque eu tinha um pouco de déficit. Então, você tem uma coisa que era gostosa, era lembrar historinhas, né? Então, mas é isso que era o meu problema, lembrar depois. Nunca lembrei de nada. Vou tentar cálculo. Você também sofria disso? Comenta aqui embaixo. Um beijo. Mua!